Não. Não, pode deixar todas ligadas. Eu não sei qual é. Gente. Kelly, tá ok? Tá escutando bem? Tô, vocês estão me escutando bem? Também. Aí silencia nós, né? Não é isso? Eu acho que normalmente não, você pode silenciar se você quiser. Tá? Ele vai estar tendo esse cuidado, mas qualquer coisa vocês podem dar silenciada ou também entrar. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando uma live maravilhosa nessa noite de hoje, segunda-feira, 29 de março de 2021. Essa live, ela promete e garante também que muitas coisas que vão estar sendo faladas, debatidas, são realmente fatos concretos, fatos que existem, são reais e que a gente pode, com certeza, né, transformar, ser agente de transformação e, quem sabe, promover também políticas públicas a favor, né, de tudo que vai ser dito aqui hoje. A live, ela tem o nome de Colonialidade e a Luta contra a Violência de Gênero, Estratégias de Enfrentamento nos Contextos Indígena, Quilombola e Palestino. A live de hoje, ela conta com a realização da Aliança Palestina Maranhão, com o apoio da Resistência do PSOL. Eu sou Aylan Carvalho, sou jornalista, e vou estar mediando, né, toda a live, né, todo o contexto mais técnico, para que a gente tenha uma ordem, né, nessas questões que vão ser debatidas. Vou passar para vocês agora como que vai ser o funcionamento dessa live. Nós teremos 4 expositoras, onde elas, cada uma, vão ter 10 minutos de fala. Depois que todas elas falarem, nós vamos responder apenas 5 perguntas que vão ser selecionadas pelo nosso técnico que está nos acompanhando e vai estar selecionando as melhores perguntas, tá? E para a gente poder ter uma diversificada, nós vamos escolher as perguntas que vão ser direcionadas para cada uma delas. Então, para que todas tenham, né, um momento também de debate, de contato com essa questão com o público, né, com quem está do outro lado nos assistindo. Nessas perguntas e respostas, vocês podem fazer, né, de forma digitada, e vocês vão fazer a pergunta e o direcionamento dessa pergunta, para quem vocês querem que responda. Depois do momento de perguntas e respostas, nós vamos para as considerações finais, onde cada expositora vai ter 2 minutos de fala. E aí, a gente finaliza a live fazendo um pouquinho de uma reflexão sobre tudo que vai ser falado. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter, nesta live, a assistente social, pesquisadora sobre gênero, feminismo e violência contra a mulher, Ofélia Siqueira. Nós vamos ter também a professora pedagoga, membro do REUNE, que é a Rede Nacional de Articulação dos Indígenas em Contextos Urbanos, membro também do coletivo do Levante do Povo Tupinambá, de São Luís, Maranhão, Lídia Maria Tupinambá. Nós vamos ter a quilombola da comunidade Santo Antônio dos Pretos, de Grajaú, do Maranhão. Ela é mestranda em História pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, secretária-geral do PT no Maranhão,
dirigente nacional do movimento Em Frente e educadora popular, além, né, de estudar, tratar sobre todas as causas quilombolas, que nós estamos falando da Kelly Araújo. E também teremos a bióloga e professora associada de saúde coletiva da Universidade de Brasília, Muna Muhammad Odeh. E é com ela que nós vamos começar, né, a nossa live de hoje. E eu passo a bola para que a gente tenha uma live bem ativa, né, e que a gente também possa otimizar esse tempo com assuntos de tamanha grandeza e importância, né, para toda a sociedade. Bom, Muna vai estar falando com a gente como a colonialidade tem sido evidenciada a violência no contexto da Palestina. E é sobre isso que a gente vai abrir essa live de hoje. Seja bem-vinda, Muna. Estamos muito felizes, tá? De estar te recebendo diretamente de Brasília. Estou falando de São Luís. E é um prazer imenso a sua presença nessa live de hoje. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá ok? Tudo ok. Boa noite. Eu quero começar agradecendo a você, Ayla, pela apresentação e por estar junto conosco nesse programa. Agradeço também a Aliança Palestina-Maranhão, que eu tive um enorme prazer de conhecer o mês passado, eu tive primeiro contato, e é uma honra muito grande estar na companhia da Ofélia, da Kelly e da Maria Lídia, perdão. Esse é um tema, como você destacou, Aylan, é de uma importância atemporal, eu diria. Sempre foi importante, sempre é preciso essa compreensão, vamos dizer, complexa do que é a colonialidade na sua conjugação com a questão de gênero, e mais especificamente com a questão da violência de gênero. Então, eu tenho enorme prazer, uma expectativa muito boa, muito positiva de que essa discussão trará ricas contribuições para compreendermos essas realidades multifacetadas e, ao mesmo tempo, que têm plataformas semelhantes. Acho que a nossa busca será nesse sentido. Então, o espaço da Palestina nessa interlocução de população quilombola, na questão de direito das mulheres, das políticas públicas no contexto do Brasil, e a questão indígena, muito me honra, nesse sentido, trazer para esse âmbito a questão palestina. Eu que sou professora de saúde pública aqui no Brasil, na Universidade de Brasília, em julho vai fazer 12 anos, eu tenho muito orgulho da minha universidade, e no âmbito da saúde coletiva, um dos temas que eu abordo, claro, é a questão de gênero, e uma das questões fundamentais, como entrada, vamos dizer assim, especialmente nas disciplinas do primeiro, segundo semestre, é que a questão de violência de gênero é uma questão de saúde pública, ela não é uma questão privada, particular, ou seja, entre marido e mulher não se mete a colher, né? Tem esse ditado em português e, na verdade, ele que resulta muitas vezes no agravamento ou então a não resolução, nem somente, claro, não é o fator único, mas certamente com esse imaginário social que considera que é da esfera privada e, portanto, não é para se meter nesse sentido, e com isso a mulher fica realmente enfraquecida e com poucos recursos de apoio e de solidariedade. Eu vou dizer que essa situação, esse imaginário social prevalece num contexto da sociedade palestina também. Esse olhar da violência ou então do trato com base no gênero, na questão de gênero, ela é vista no âmbito privado. E aí eu vou começar a minha fala, vou dividir minha fala em duas partes. Na primeira parte eu vou dar um cenário geral
dessa questão, trazendo a questão da colonialidade que está ao centro, e na segunda parte eu vou compartilhar com vocês um relatório recente da União Geral de Mulheres no contexto da Palestina. Eu estou falando especificamente, eu preciso esclarecer, Cisjordânia, então a Palestina ocupada em 67, não vou abordar 48, eu vou falar então da Palestina no contexto de Gaza, Cisjordânia e leste de Jerusalém. Então, essas duas partes, a primeira parte, eu vou começar resgatando, e é de grande relevância, né, situar a questão da Palestina, de 67, ocupada em 67, e sob uma ocupação militar e um regime de apartheid. Se for mais para frente necessário, eu posso elaborar um pouquinho mais sobre essa questão, mas eu acho que eu vou direto ao assunto e eu vou dizer, então, que a contribuição da mulher na luta pela autonomia, pela libertação do povo palestino, demarca desde o início, desde 67. Eu vou citar os nomes de mulheres, a primeira prisioneira, por exemplo, Fátima Barnawi. Em 1967, ela foi detida e passou vários anos na prisão israelense. Depois tem Laila Khaled, que chegou a ser conhecida mundialmente. E, na verdade, existe em São Paulo um prédio ocupado, ou então utilizado, por grupos diversos e que tem um nome, Ocupação Laila Khaled, em homenagem a ela. Outros nomes eu queria trazer, tem vários, né? Mas eu quero trazer o nome da Thérèse Halassah, que era da Jordânia, mas que participou na luta palestina para a libertação contra a ocupação israelense. A Thérèse faleceu recentemente. Bom, então esse aqui só para situar, então, que a mulher teve papel desde o início, sempre na luta, militando junto com a sociedade como todo para a libertação da Palestina. E nessa perspectiva, não tem como compreender a questão de gênero, a violência de gênero e a questão da mulher, sem, ao mesmo tempo, falarmos desse cenário onde tem uma combinação de dois elementos de grande peso na vida das mulheres e que realmente nos ajudarão a compreender essa questão da violência contra a mulher. Em primeiro lugar, então, a colonialidade, o colonialismo, o Estado de Israel, que influencia na vida das pessoas de forma cotidiana, em todos os sentidos. Eu vou dar alguns exemplos, mas que exacerba, né, leva à exacerbação também da condição da mulher enquanto elemento, componente da sociedade. Então, esse aqui é o primeiro elemento. Segundo elemento é um sistema patriarcal de normas e valores que não são favoráveis para a mulher, que fazem com que a violência de gênero continue uma realidade nossa no dia a dia. Eu diria também no período da Covid, e a gente sabe que esse aqui é um fenômeno internacional, mas devido ao isolamento físico e social, a violência contra a mulher aumentou. No caso da Palestina também, os dados demonstram isso. Por falar de dados, eu vou dar um dado de um relatório do Centro de Estudos Estatísticos palestino, em 2011, o dado é um pouco antigo, mas só para dar uma noção, porque eu vou aprofundar em outros sentidos. Na Cisjordânia, 37% das mulheres tiveram experiência de violência com base de gênero, e aí a gente fala da violência em todos os seus sentidos, verbal, física, psicológica, e em Gaza, 51%. Tá? Então, tem esse diferencial nesse sentido. Então, essa aqui foi uma introdução e a primeira parte da minha fala no sentido de situar e trazer à tona que a situação da Palestina, a colonialidade é um elemento de grande importância e que realmente todos os relatórios, todos os estudos que abordam a questão da mulher
também trazem esse componente, e, finalmente, para ressaltar o papel da mulher na luta contra a ocupação militar israelense. Eu vou agora para o relatório que eu mencionei inicialmente, que é da União Geral da Mulher Palestina. O relatório é sobre o status da mulher e da menina palestina, e esse relatório é de 2017, é bem recente e foi bem compreensivo. E que diz o seguinte: esse relatório é composto com base em 35 entidades que trabalham em prol da mulher, quer seja no aspecto da educação, no aspecto da deficiência, por exemplo, no aspecto da saúde e economia, etc. Então, são 35 entidades que assinaram esse relatório. O relatório começa dessa forma: as políticas de ocupação impediram o curso natural da política social e cultural, transformações na sociedade palestina, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Eles também impediram as instituições oficiais palestinas relevantes de realizar suas funções constantemente de acordo com seus poderes políticos e legislativos, por causa do bloqueio, que é uma coisa do dia a dia, do cotidiano, e a política de comando e controle por parte de Israel, incluindo obstruções da liberdade de movimento, construção de muro de apartheid, fechamentos contínuos. Esse muro, para quem não conhece, a gente sempre faz o comparativo. O muro de Berlim tinha em torno de 3 a 4 metros, 5 talvez, né? Esse muro que foi construído por Israel, que nós referimos a ele como muro de apartheid, pode chegar até 10, 12 metros. Fechamentos contínuos, falta de contiguidade entre a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém, ou seja, descontinuidade que resulta em sistemas precários, tanto de saúde como de sistema socioeconômico. Isso indica que os problemas das mulheres e das meninas, e fornecendo-lhes a proteção necessária, não faz parte das prioridades e compromissos do Estado de Palestina. E por que disso? É justamente porque prevalecem outras questões de urgência e que são impostas devido a essa colonialidade e do sistema de apartheid israelense. A divisão também teve suas repercussões em termos da não adoção e a harmonização de leis relevantes para as mulheres e seus direitos, e particularmente o Estado civil e as leis penais. Eu mencionei mais cedo, no início da minha fala, isso da questão da mulher ou da questão da família ainda permanecer no âmbito do Estado civil, as leis penais, e isso é um obstáculo justamente para que as mulheres sejam capazes de adquirir todos os seus direitos. Agora, ao mesmo tempo, então esse aqui é o cenário, o panorama das implicações que a ocupação militar de Israel fez e, com consequência, derrubou, então, enfraqueceu as possibilidades de uma vida mais participativa da mulher, que permita a ela o que sabemos que são elementos muito importantes, não unicamente, mas que são decisórios, no sentido dela ter maior autonomia e, portanto, ter maior margem de evitar situações ou, então, não estar em situação de violência física e assédio. Um pacote de leis discriminatórias essas leis herdadas contra as mulheres continua a ser aplicável no Estado palestino. Então, é preciso a renovação dessas políticas públicas, essas leis que efetivamente afetam de forma adversa a obtenção de resultados reais no que concerne a questão da igualdade e eliminação da discriminação contra a mulher. Ao mesmo tempo, prevalece, por exemplo, ainda algumas leis que são do departamento chamado de assuntos tribais, que remetem muitas das questões ao domínio da família, e isso enfraquece a possibilidade da mulher achar e encontrar proteção legal para as questões que são pertinentes ao seu dia a dia e também à sua possibilidade de relutar contra as situações de violência.
Também, como uma crítica, ainda estou lendo desse relatório que foi escrito por essas 35 identidades palestinas de mulheres, e elas apontam também para questões que têm a ver com a participação, a pouca, então, a baixa participação política da mulher, apesar da participação ativa nos diversos estados da luta nacional palestina. No momento, em torno de 45 mulheres, ou 44, não estou com o número preciso, de mulheres palestinas, mulheres e jovens, meninas jovens, estão nas prisões israelenses. Uma coisa que se destaca os relatos documentados por entidades internacionais e palestinas sobre a forma como a ocupação israelense, historicamente, e especialmente no caso das mulheres que são presas, a utilização adversa dessa questão do assédio sexual como forma de enfraquecer a participação da mulher palestina. Os relatos daquelas que tiveram experiência de estarem encarceradas dizem que a resiliência dela aumentou, apesar de que tiveram experiências de assédio sexual dentro da prisão e de muitas ameaças nesse sentido. Isso repercuta de forma a fragilizar o apoio, vamos dizer assim, ou então tentativa por parte de Israel enquanto poder colonial, e a gente sabe em outros contextos coloniais, que seja, por exemplo, a França, quando ocupou a Argélia por 120 anos, também tinha uma conduta semelhante, e temos outras experiências também da colonialidade, onde a questão de gênero ocupa um espaço e é utilizado por esse poder colonial como forma tanto de enfraquecer a participação da mulher, mas também para desestruturar a imagem dessa mulher enquanto componente, participante dessa experiência. Temos muitas experiências duras dentro das prisões, eu posso falar mais sobre tudo isso, meu tempo se esgotou, mas era essa a minha fala de abertura. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada, Mona. Que fala importantíssima, super rica. Eu ficaria aqui 1 hora só te escutando. Muito bom mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Bom, nós vamos agora passar para Kelly Araújo. Ela vai falar sobre a mulher na luta pelo território quilombola. Eu já fiz uma breve apresentação dela, né, no começo da live, mas eu vou repetir, porque muitas pessoas podem estar entrando na live nesse momento, né. A Kelly, ela é quilombola da comunidade Santo Antônio dos Pretos, de Grajaú, no Maranhão. Ela está como mestranda em História pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Ela é secretária-geral do PT no Maranhão e dirigente nacional do movimento Em Frente, além de ser educadora popular. Seja bem-vinda, e a gente está aqui na expectativa para escutar tudo que você tem para falar sobre a comunidade quilombola, né? E a mulher, a representatividade da mulher nessa luta pelo território. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, e eu gostaria também que você falasse sobre a questão também, como é que está os cuidados obstétricos com as mulheres do campo, né, as mulheres das comunidades, como elas estão sendo tratadas. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, seja bem-vinda. Pode estar saindo ok? Seja bem-vinda. Obrigada, desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade. Hoje é um momento histórico para a minha comunidade, porque a gente foi informado que vai entrar no mapa da vacinação. Uns 5 minutos atrás eu estava terminando de vir a lista com a relação de pessoas a partir de 18 anos que vão ser vacinadas na comunidade. Eu sei que nós estamos sofrendo diversos ataques com esse governo, com as políticas públicas municipais e estaduais, que muitas vezes não conseguem nos contemplar na totalidade, mas eu acredito que hoje
hoje é uma pequena vitória, né? Considerando que finalmente nós vamos ser vacinados. Ainda não tem data para isso, mas já é um começo. E por que eu trago esse ponto, a vacinação das comunidades quilombolas? Porque em plena pandemia, nós estamos vendo uma série de ataques às povos e comunidades tradicionais. Estamos sofrendo ameaças de grileiros, madeireiros, tem a questão de Alcântara, e querendo ou não, nós mulheres somos diretamente afetadas com isso. Desde o medo de denunciar madeireiros, os grileiros, com risco de colocar a família em risco. Quantas vezes eu já tive que fazer denúncia no anonimato e esconder o nome de algumas pessoas envolvidas para proteger a minha família, até mesmo a questão de não saber até quando nós vamos estar no nosso território. Isso provoca uma carga de estresse muito grande para nós mulheres dentro da comunidade e até aquelas que moram em contexto urbano, que estão estudando na cidade, que trabalham na cidade. Eu lembro que quando a gente começou a ter problemas com os grileiros, em janeiro do ano passado, tinha dias que eu passei semanas sem conseguir dormir direito, porque o meu medo era de dormir e a qualquer momento me dar uma notícia de que estava acontecendo alguma coisa, que eles tinham invadido, ou que tinha acontecido algum crime dentro da comunidade. Então, a mulher quilombola no seu território, e quando esse território vive em situação de conflito, ela está sempre em constante alerta. Isso interfere na nossa produção acadêmica, isso interfere na nossa saúde mental, isso vai se atrelando às várias outras violências que a gente sofre cotidianamente. Quando a gente pensa, por exemplo, a mulher quilombola, a sua luta e a sua construção identitária, ela relaciona diretamente ao território, muitas vezes ela sofre violência doméstica, isso acaba ficando em segundo plano. Muitas vezes acaba sendo uma situação subnotificada e não há um debate de fato na comunidade sobre o que acontece. É como se o problema de uma mulher fosse mínimo diante do que acontece dentro da comunidade. Ao mesmo tempo que quanto mais uma mulher se destaca enquanto liderança dentro da comunidade, mais ela é vista como uma ameaça pelos de fora. Então, muitas vezes, nós somos ameaçadas pelos de fora, por algumas pessoas que moram fora da comunidade, por grileiros, e justamente no momento que a gente se coloca como liderança. E a minha comunidade, ela foi criada por uma mulher chamada Yaya Inácia. A nossa comunidade, ela surgiu a partir de uma violência sexual, no qual a primeira matriarca, ela sofreu violência sexual, engravidou, ela foi obrigada a casar com um escravizado, e desse abuso sexual que ela sofreu, ela teve um filho. E aí, isso é um grande dilema na nossa comunidade, porque uma parte da família é lida racialmente como negra, e a parte da família relacionada a essa violência sexual, ela é lida racialmente como branca, ela tem o olho claro. Então, é um dilema muito grande para nós. Ao mesmo tempo que, enquanto ela trabalhava na fazenda do Senhor, com o seu marido, que ela foi obrigada a casar com ele para cobertar a violência sexual que ela sofreu, ela também trabalhava em outros lugares. E com isso, durante 30 anos, ela foi trabalhando em outras fazendas e conseguiu a quantia para comprar a nossa terra. Então, quando a gente fala da história da comunidade dos pretos em Grajaú, a gente não fala basicamente do marido dela, que ela foi obrigada a se casar. Ela é a personagem central. A nossa descendência, ela parte da Inácia, por mais que haja essa figura masculina. Isso acaba nas narrativas da comunidade. A minha avó, Dona Ana Luísa, ela foi a última matriarca. Ela faleceu ano passado. E ela tinha um papel muito importante nas decisões. A casa dela até hoje é um ponto de acolhimento entre os remanescentes urbanos que moram na cidade e os moradores da comunidade. E ela acaba sendo, mesmo que em memória, o nosso elo. E aí, por que eu trago essa perspectiva? Porque dentro da minha comunidade, situações de machismo entre os meus parentes eu não percebi. Eu tenho uma abertura muito grande para debater, levar as demandas. Eu sou vista como representante fora da comunidade. Quando eu vou para o contexto urbano, a situação muda um pouco, porque no contexto urbano, sim, eu percebo o machismo muito forte, o sexismo, o racismo,
racismo e outras formas de opressão ligadas ao fato de eu ser uma mulher jovem e negra. Porque o fato de ser jovem em liderança é um desafio. E aí a gente vê, acompanhando muito dessas questões sobre a banalização das violências que as mulheres quilombolas sofrem, o fato de não ter estatísticas específicas, é muito complexo. A gente está no Maranhão, que é o terceiro estado em comunidades quilombolas do Brasil. A gente nunca conseguiu fazer um mapeamento claro sobre essas comunidades, sobre os sujeitos dessas comunidades. E quando a gente não tem um mapeamento claro, a gente pode deixar fugir essas violências que a gente sofre cotidianamente no nosso espaço. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma pesquisa, existe um relatório da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que se chama Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil. Ele é de 2018. O que é que se coloca? Em relação ao número de homens e mulheres quilombolas que são vítimas de violência, que são mortos, que são ameaçados, o número de mulheres ameaçadas e mortas é bem menor. Mas, em comparação, a forma de assassinato ela é muito mais complexa. As mulheres geralmente são vítimas de crimes com arma branca ou com métodos de tortura. O estupro é uma prática muito comum quando se matam as nossas lideranças femininas quilombolas. Aí eu remeto ao caso lá da Francisca das Chagas, que foi uma liderança quilombola lá do quilombo de Joaquim Maria, em Miranda do Norte. Ela foi assassinada em 2016. Ela tinha 34 anos de idade. O corpo dela foi encontrado nu, jogado na lama, com sinais de tortura e violência sexual. Então, como é que fica a nossa identidade nesse processo? Como o fato de ser mulher quilombola nos coloca em violências tão pesadas, porque existe várias violências e a violência sexual, as práticas de tortura acabam nos acompanhando. Também acho importante falar sobre a violência obstétrica contra mulheres quilombolas. A falta de agentes de saúde quilombolas dentro da comunidade, a falta de enfermeiros dentro da comunidade, de profissionais que realmente fazem um debate acerca da política nacional de saúde da população negra, da política nacional de saúde da população quilombola, faz com que a gente não seja bem assistido no nosso pré-natal. É muito comum a morte de recém-nascidos quilombolas quando vão para a cidade durante o parto. Inclusive, eu perdi uma sobrinha há 2 meses em relação a isso. Então, a gente percebe uma diferença de tratamento. Quando as nossas mulheres quilombolas vão para a cidade ter neném, a gente sempre fica apreensiva e com medo, porque a gente sabe que as nossas vidas não importam, que o sistema de saúde não nos vê como seres humanos dignos e que deveriam ter um maior acolhimento. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. A mulher quilombola ela não pode se dissociar de ser um ser político, mesmo que ela esteja no convívio familiar, porque nós temos que estar sempre vigilantes. E eu queria mesmo fazer essa pincelada, né, por causa dos 10 minutos, e agradecer a oportunidade de debater um pouco sobre isso com vocês. Que bacana, que bacana. Um tema tão importante e que bom que você está dando essa visibilidade, né, assim, essa vivência, contar não só a necessidade que você tem, mas você faz parte, né, atuante, como alguém que vai em busca realmente de conquista de mais direitos para essas comunidades. Parabéns, muito obrigada pela sua participação. Bom, Maria Lídia está por aí? Vou só confirmar aqui se a próxima... Eu vou, então, passar para Ofélia, querida, que vai falar sobre um assunto que mexe com todas nós, né? Porque esse período de pandemia, a gente acha que foi só nesse momento que os casos realmente cresceram, mas, na verdade, eles se evidenciaram, porque eles já existiam, né? Essas violências domésticas já estavam existindo, e nesse momento de pandemia foi um momento que esses casos evidenciaram, aumentaram drasticamente. E Ofélia é assistente social
pesquisadora sobre gênero, feminismo e violência contra a mulher. Ofélia Siqueira, ela vai falar para a gente como esse período de pandemia aumentou, né, esses casos consideravelmente de violência, e ela também vai trazer alguns dados e algumas informações sobre a sua tese de mestrado, que foi sobre a violência contra a mulher entre os anos de 2019 a 2021. E como assistente social, ela tem bastante casos para tratar sobre isso. Seja bem-vinda, Ofélia. Ok, boa noite. Liga a sua câmera, Ofélia. Você está sem câmera. A gente não está te vendo. Aí, agora. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos e a todas que estiverem assistindo essa live agora conosco, nesse momento, através desse mecanismo. Me chamo Ofélia Siqueira, sou de formação local. Ofélia, está só um pouquinho baixo. Você tem só como aumentar um pouquinho o seu som? Vou tentar. Aqui o sinal está só um pouquinho baixo. Então, sou membro da Aliança Palestina, Maranhão. Encontrei em vários períodos de estágio, em vários períodos também em questão de bairros periféricos nas ações sociais elaboradas durante o período de faculdade e também sem período de faculdade, mas como voluntária em algumas instituições do terceiro setor. Ofélia, só um momentinho. Eu vou te interromper porque a gente não está te vendo. Mas está ouvindo? Você consegue me ouvir? Estou ouvindo, só não estou vendo. A gente não está te vendo. Eu tenho aqui duas opções entre o áudio e a visão. Se eu colocar, provavelmente um vai interferir o outro, mas vamos tentar novamente. Tenta. Vou tentar. Então, sou de formação, ok? Aparece para você? Tá ótimo. Gratidão. Uma acadêmica na área da assistência social, que é uma área que me encanta e me envolve desde sempre. Então, eu tenho um olhar assim, mais chamativo, mais atencioso para as políticas públicas e também a ausência delas, que deveriam ser bem mais, mas a gente trabalha com perspectiva de que isso venha a mudar, e com políticas sociais. Então, voltados para o universo feminino, que é, como eu acabei de falar, inicialmente é uma área que muito me encanta. Pela vulnerabilidade, pela questão de gênero, pela a mulher em si, no seu contexto de fragilidade em termos sociais, mas não a mulher em si, a mulher é extremamente forte. E, então, eu trago aí uma fala bastante interessante sobre a questão de gênero, em que o homem... meu som está fugindo aqui um pouco. Então, eu venho trazer uma fala em relação ao assédio, à violência e às relações abusivas, no seu contexto geral. A mulher preta, a mulher indígena, a mulher quilombola, a palestina, a mulher árabe, a muçulmana. Então, todos esses contextos voltados para a mulher, nessas situações vulneráveis. Você está me ouvindo ainda? Sim, estou te ouvindo, eu só não estou te vendo. A gente estava conseguindo te ver e te escutar. Me ouvir perfeitamente? Sim. Então, aí... Pode ligar a câmera. De assédio moral é algo que torna-se bastante amplo e encontra-se em várias esferas da nossa sociedade. Ele não é um problema apenas a nível nacional, ele é um problema geral, a nível universal. Então, durante todo esse período de estágio, de faculdade, de voluntariado, então, o que se observou foi a fragilidade dessas mulheres e o quanto que elas mesmas se negam a acreditar em várias situações, é importante dizer, e muitas chegam na hora de um momento de acolhimento, de escuta, com um profissional da área da assistência social e também o psicólogo e o terapeuta, elas negam a si mesmo
de que existe essa situação de assédio, de violência, por vários fatores. Por aquele, aqui, a Luna, ela fala bem no início da fala dela, em que a briga de casal de homem e mulher não se mete a colher. Então, o casal resolve dentro de casa, no seu ambiente, neutro. E não é verdade. Se essa fala tivesse sido atenta, olhada por mais tempo atrás, a gente não teria esses casos, não só de violência, como que acaba caminhando, migrando para o feminicídio. Nós temos aí uma base de São Luís, nós temos aí o terceiro estado do Brasil com o maior número de violência contra a mulher, em várias esferas. Não é a mulher que tem uma vida financeira bem menos em conta em relação a uma outra, mas é uma mulher no contexto geral. Mulheres de classe social também elevadas e que elas sofrem vários tipos de assédio. Porém, muitas acabam por não aceitar e nem mesmo chegar a entender que seja um assédio, a confirmar para si mesma. Então, isso torna-se bastante difícil para o profissional, além dele fazer o trabalho de escuta, para dirigir ao acolhimento, as instituições com competência para isso, instrumentalizadas, que essa própria mulher não tem essa aceitação. Então, quando ela vem fazer esse trabalho de aceitação, acreditar que ela sim está passando por um processo de discriminação, de assédio em vários setores de trabalho, no convívio particular, que é importante dizer que esse assédio, geralmente ele começa com palavras bem sutis, em que ela mesma acredita, mas isso faz parte do dia a dia, do nosso cotidiano, e também todo mundo é perfeito, então nesse período todo que eu estou aqui falando sobre assédio, escrevendo alguns artigos a respeito, as mulheres elas acabam naturalizando e não aceitando que elas estejam passando por isso, porque tem todo um contexto familiar, elas não querem admitir para os pais, para os vizinhos, para os próprios filhos. Então, usa-se, infelizmente, muito aquela fala, é ruim com ele, pior sem ele, que é péssimo, mas, infelizmente, você acaba tendo que ouvir, faz parte do processo disso. E, em alguns casos, elas vêm assim, bastante machucadas, muito feridas. Elas chegam com cicatrizes internas, que são as que nós chamamos de cicatrizes psicológicas, que o agente de saúde ele não vai ver. O agente de promoção de direitos, que é o assistente social, a garantia dos mesmos e não a violação, ele também não consegue ver essas marcas, porque elas são internas. Muitas vezes essa mulher ela já chega tão fragilizada, desacreditada de tudo, que fica muito, muito difícil você fazer ali uma escuta com 100% de qualidade, porque ela mesma ela se bloqueia. Então, que nós temos uns números bastante elevados a nível de 2019 para 2020. Então, esse de março para cá, nós temos aí um ano que se passou nesse momento de pandemia, e essas mulheres elas ficaram muito próximas, mais ainda dos seus agressores, pois eles trabalham, saíam de manhã, retornavam às 18, às 19 horas, então elas tinham aí um processo de ficar mais distante dos seus agressores. Infelizmente, são do convívio. Ou é o marido, ou é o ex-companheiro, mas alguém que esteja inserido na vida dessa mulher. E durante esse período de dezembro para março, agora de 2021, nós já temos aí uma elevação muito significativa em relação ao ano de 2019 para 2020. Então, ela não denunciou como ela fazia de forma de 2018, 2020 até então. Então, ela ficou mais tempo presa com ele, ela não teve condições de sair para fazer esse BO. Então, essa mulher, ela vem aí carregando uma gama de problemas internos, não só a agressão física, mas as relações abusivas de humilhação, onde o seu
ele traz uma quantidade de palavras que depreciam, que diminui essa mulher diante dos colegas, diante de familiares, diante de pessoas próximas que venham humilhar, que venham envergonhá-la. E elas, infelizmente, por várias e várias situações, elas se fecham. Elas criam ali um mundo muito só delas, e que isso acaba atrapalhando muito o trabalho do profissional. Mesmo nós tendo toda essa ferramenta, nós temos aí uma gama de locais em que elas possam ser assistidas e acolhidas. Nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, nós temos a Câmara Brasileira, que é uma ferramenta maravilhosa, merece sempre elogios, comentários. E elas têm esses aparatos todos, mesmo elas saindo dessa situação de casa com filhos, lá ela vai ter todo um acolhimento, ela vai ter um ambiente que possa promover para ela um bem-estar psicológico. E que ela vai ter essa certeza de que esse agressor não vai conseguir adentrar dentro de uma dessas instituições de acolhimento. Ainda consegues me ouvir? Sim. Sim? Ok. Então, eu acredito que eu já tenha passado um pouco do meu tempo disponibilizado. Então, eu trago aqui uma fala que a mulher tem que procurar estudar mais. São sempre as colocações que nós fazemos para todas as mulheres que nos chegam, para mim, para outras colegas da área da psicologia, da área da terapia. A gente sempre usa falas de autoajuda, que a gente coloca para cima, que a gente trabalha o emocional dessa mulher, porque não é só trabalhar o físico, porque por dentro a situação é muito pior. Por fora você faz um curativo, você faz uma pomada, você sara aquele hematoma. Mas essas cicatrizes internas, elas são bem difíceis de serem tratadas. Ela não é algo de meio e médio prazo, é longo. Tem todo um processo de terapia para esta pessoa, para esta mulher. Então, quanto mais a mulher procura estudar, mais ela se conhece, inclusive o seu próprio corpo. Ela não vai se fragilizar tanto. O seu pensar sobre tudo, a sua forma de agir. A mulher que pensa e ela age, ela sabe se direcionar para uma vida com mais qualidade. Então, essa mulher, ela tem consciência de que ela precisa se afastar dos seus agressores, das amarras, das imposições de um sistema machista, conservador, patriarcal, infelizmente, que existe e faz parte de todas nós. Não tem, vou dizer, tem uma quantidade de mulheres X que passa por isso. Não, passam todas. Nos pequenos gestos, por mais sutis e velado que ele seja, a mulher ela vai se deparar com uma situação de assédio. Ela vai se deparar no ambiente de trabalho, um comentário pejorativo que ele leva como faz um tom que seja sorridente, que ele acredita que ela não vai ter, além de discernimento, de perceber que é um assédio, é uma agressão, é uma roupa que ela veste, é um batom vermelho que ela usa, qualquer coisa que ele acredite que venha chamar a atenção. Primeiro ele coloca essa mulher para baixo e depois ele faz com que ela se sinta menosprezada e interiorizada em relação a muitas situações da vida. Então, é preciso a gente ter um olhar mais atento, a gente ter mais empoderamento, nós mulheres sermos mais acolhedoras umas com as outras. Porque se você for observar, o homem ele não vai estar atento e ele não vai cuidar da mulher. Quem cuida da mulher é a outra. Obrigada pela exposição. É um assunto realmente que a gente precisa estar voltando sempre nele, e dialogando e buscando mais espaços, né,
para que a gente possa viabilizar não só a questão das políticas públicas, mas a questão de segurança mesmo, né, e educação e informação, né, se informar mais, porque às vezes você tem o direito, mas você também tem que ter o juízo de como proceder também com relação a todos esses fatores, né, nós mulheres ainda ficamos muito vulneráveis, né, digamos, e principalmente nesse momento de pandemia, né. Esse momento ele está sendo E que os casos realmente aumentaram consideravelmente. de forma bem considerada. É muito fácil qualquer pessoa, mesmo que não trabalhe na área, que não tenha muito conhecimento, mas que queira apenas ficar sabendo, ele acessa a Casa da Mulher Brasileira, ele acessa a Promotoria Pública, que você vê lá, os dados vai aparecer um link para você acessar com segurança. E outra coisa, você tem que... Eu como mãe, você como mãe, você tem meninas, eu tenho meninos. Então, eu tenho que desconstruir esse menino culturalmente machista e construir um menino feminista. E para que meu filho entenda que ele tem que respeitar as mulheres, ele tem que ver o poder que a mulher tem na sociedade. Infelizmente, como tu trouxeste numa outra fala, a mulher ela deveria estar mais atuando na política, e ela acaba se fechando, não se permitindo. Quando ela vai, não é por influência, não é por uma tomada de decisão dela mesma, é um incentivo de alguém que quer, através dela, fazer uso dela como mulher na condição de política. Então, a gente tem que construir homens, tem que tratar os homens de hoje para, futuramente, eles serem homens bem melhores, e a gente vai acessando aos pouquinhos esse machismo, esse conservadorismo, porque você fica boba quando olha. Um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode deixar se abater e a gente precisa realmente dar a mão mesmo, né? Uma para outra e, né, falarmos mais sobre isso, vermos como que a gente pode viabilizar melhor, né, esse contexto, porque é sério, é muito sério, né? O feminicídio está aí de uma forma brutal e casos assim cada vez mais, e a gente fica perguntando por quê, né? Muito obrigada, Ofélia. Eu que agradeço. Espero uma próxima oportunidade para que a gente possa debater mais. Desculpa aí a imagem e o áudio, provavelmente não deve estar bom, mas enfim. Imagina, foi ótima a sua exposição. E tem as considerações finais, né? Onde você vai poder concluir também. Tá? Bom, agora chegou o momento das perguntas e respostas, né? A gente vai ter aí algumas perguntas direcionadas. Micael, só me direciona qual é a primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta é para a Muna. Muna, fale um pouco sobre o contexto da mulher na cultura palestina, para a gente poder fazer esse link aí sobre a questão da mulher brasileira, né? Tá certo. Obrigada pela pergunta, e aí eu vou me guiar exatamente com isso que você falou. Então, eu vou falar do conjunto de estereótipos que existem em relação à mulher árabe e palestina em particular, que eu enfrentei aqui no Brasil. Acho que dá uma noção para a gente conversar um pouquinho. Então, uma das primeiras coisas era um quase espanto que eu dirijo. Você dirige? Sabe dirigir? Outras questões também que têm a ver com, você é professora da universidade, você dá aula de árabe? Aí quando eu explico, não, eu sou bióloga. Aí tem também esses preconceitos que existem já e que as pessoas imaginam que tem que operar, né? Então, por desconhecimento, mas infelizmente, crescentemente, no Brasil, eu estou aqui desde 92. Ao todo, eu fiquei fora 4 anos, depois voltei, mas ao todo eu tenho 25 anos. Eu venho vendo
um retrocesso muito grande, eu diria, infelizmente, uma crescente arabofobia e islamofobia, em particular, em específico. Não sou muçulmana praticante, necessariamente, mas eu me identifico enquanto contexto cultural, mas eu sei de casos, muitos casos de sofrimento de islamofobia aqui. Conversando com brasileiras convertidas em muçulmanas, que adotaram o Islã e que encontravam estereótipos e práticas discriminatórias na rua. Inclusive, houve um caso de uma mulher com véu que foi puxado na rua em São Paulo, ou então ser chamada de nomes pejorativos, né, e outras formas. Então, esse, infelizmente, é um retrato do que se pensa, o que se assiste na televisão, na grande mídia, da Globo e de outros meios que não têm interesse de retratar a mulher palestina, tampouco, a mulher árabe, de modo geral, tampouco a mulher palestina, como alguém que é ativa, que é contribuinte e participante. Só para ter uma noção, a porcentagem de mulheres palestinas de ensino superior é um dos maiores no mundo, segundo a Unesco, proporcional ao número da população. Então, a gente tem níveis muito altos de escolaridade e de ensino universitário, mas temos também violência contra a mulher. E aí, isso é um paradoxo que a gente precisa sempre ficar olhando. Será que a educação, tão somente a escolaridade, ajuda nessa questão da superação? Ou será que tem outros fatores? Né? E no contexto da Palestina, certamente a colonialidade, aliada à questão do patriarcado, as duas coisas, né? que tem uma sintonia muito boa com o sistema de capitalismo, os dois, tanto a colonialidade como o patriarcado, isso reforça e aprofunda, de modo que, no contexto palestino, como eu estava dizendo, a gente tem um nível altíssimo de ensino superior mundialmente, a gente tem presença das mulheres em ministério, mas, como eu estava lendo agora nesse relatório, não é suficiente, não é representativo do que a mulher poderia estar engajada e fazendo, e prevalece no meio palestino um problema que é o feminicídio. A Aylan estava falando sobre essa questão. Então, no período do Covid, o ano passado, tiveram vários protestos por parte de mulheres, grupos com máscara e tudo, e isso foi uma coisa assim, uma revolta muito grande por parte dessas mulheres, porque nem sempre o homem foi dado o procedimento correto, né, colocado na prisão, encarcerado, e assim por diante, porque ficava ainda vendo qual é o contexto. Qual é o contexto, como que isso aconteceu e assim por diante. Não temos um sistema suficientemente robusto para garantir a essas mulheres essas situações trágicas, né, de feminicídio. Então, os grupos de mulheres militantes ocuparam as ruas, fizeram protestos durante Covid, durante pelo menos 2 semanas. Eu acompanhei esse caso, que foi um dos últimos, e aí a sociedade visibiliza mais essa questão, torna-se uma questão pública, e que mais? Então, eu falei basicamente das plataformas que existem também no contexto do Brasil, fiz apontamento, eu acho que isso sempre é muito importante a gente compreender que a conjugação, as duas coisas, um patriarcado com uma colonialidade, né, no nosso caso, aqui no Brasil operam formas da colonialidade, né? A gente sempre diz que a questão racial, étnico-racial, é algo que permanece, né? E é uma coisa que também tem componentes e elementos de uma colonialidade, o mesmo se aplica também com a população quilombola, indígena, mas, enfim, então, na questão palestina, eu enfatizo a conjugação dessas duas coisas que fazem com que a situação da mulher não é das melhores, é preciso lutar muito,
e é preciso lutar particularmente para a liberação do povo palestino, para o fim desse regime de apartheid que não distingue, pelo contrário, aprofunda a situação da violência contra a mulher, como é o exemplo das mulheres grávidas palestinas, e isso é bem documentado, que ficam nesse checkpoint, que é barreiras criadas pelo exército israelense, à espera para chegar, para dar luz, e muitas vezes acabam dando luz em situação insalubre, em condições que exacerbam sua condição de saúde, assim como a condição de saúde do neném, né? Então, assim, é muito, muito bem costurada essa questão, né, entre a relação entre a colonialidade e a opressão da mulher, a continuada opressão e fenômenos como manifestações como a questão da violência contra a mulher. Eu não sei se eu esclareci, a mulher opera em diferentes formas, então eu diria que essa questão de ver a mulher tão somente de uma perspectiva cultural é muito, desculpa pela pessoa que fez a pergunta, mas é muito rasa. A gente precisa aprofundar e ir para outras questões de outra ordem. Mas agradeço muito a pergunta, espero ter dado resposta satisfatória. Que bom. Eu acho que é quando colocou no contexto cultural, porque ele de repente quis abarcar de uma forma geral, né? Para você poder ficar livre para falar de uma forma mais à vontade. Mas foi muito boa a sua resposta, eu gostei muito, e é engraçado porque a gente não escuta mesmo realmente falar sobre isso, né? De uma forma assim, né? Incrível. Eu estou aqui assim pensando, né? Quando foi que eu estudei, sabe, sobre isso na escola? Quando foi debatido, sabe? E a gente tem uma outra visão. A gente tem uma outra visão, realmente, da mulher nesse contexto, sabe? Da Palestina mesmo. E aí, quando a gente começa a compreender esse contexto, a gente consegue fazer o link com relação à questão da violência, né? Durante todo esse processo de colonialidade. Muito obrigada. Vamos para a segunda pergunta. Gente, olha só, a gente teria mais uma expositora, né, que é a Maria Lídia Tupinambá. Ela iria abordar as mulheres indígenas no contexto urbano, tá? Ela teve um problema de conexão com a internet, então ela pediu desculpas por não poder participar, em virtude dessa questão técnica, e ela enviou um texto, e eu vou falar antes da segunda pergunta, para a gente poder ter uma visão aí maior sobre isso. Deixa eu só pegar aqui o texto dela, é um texto pequeno. Ela colocou assim: o que nós, mulheres indígenas, consideramos uma violência para nós é a falta de emprego. Essa é uma violência que vem acontecendo há muitos anos. E por causa da falta de emprego, essa mulher é dependente dele, do companheiro. E ela não tem como se sustentar com os filhos. E vem a desestruturação da família inteira. E, além disso, a outra violência é quando a gente chega da comunidade e a gente não tem o amparo para se sentir acolhida dentro do município, dentro da cidade. Então, a gente acaba sofrendo, e através disso, vão acontecendo essas maiores outras violências, que é o seu esposo passar a beber, filhos usam drogas, isso vai agravando dentro da família. O pai de família não tem o que fazer, vai beber. A mãe de família também vai beber, porque não tem o que ela se ocupar aqui na cidade, né? Então, tem sempre mais oportunidade para os homens e ela fica submissa. Se você chegar na cidade, vai precisar que o branco, né, vai precisar realmente, né, de que o branco, que eles chamam o dinheiro, né, eles vão precisar disso. Então, esse processo capitalista, né, o que ela quis colocar é que na cidade não está preparada para receber essa comunidade indígena, e uma das coisas que ela colocou também, apontou, por exemplo, a questão da vacinação, né, então, por exemplo, os indígenas que estão fora das suas comunidades, estão nas cidades, não estão podendo ser vacinados.
Ou seja, para que ela seja vacinada, ela teria que viajar para a comunidade dela, para que ela pudesse ser vacinada, né? Já que os indígenas quilombolas tiveram aí a preferência, né, com relação à vacinação, e entraram nessa questão da prioridade, né, digamos assim, não preferência, a prioridade. E uma coisa que ela colocou também é o seguinte: ela é indígena, independente de estar no território ou não. Então, se a vacinação garante que seja para os indígenas, então que eles pudessem ser vacinados também, né, com relação à Covid-19, aqui no município. Até porque, para que eles viajem até a comunidade, são horas e horas de viagem, e eles vão ter contato com várias pessoas que podem estar infectadas, e até chegar nessa comunidade, eles podem já ter pegado o vírus, né, a doença. Então, e agravar, e estar longe da cidade para receber os atendimentos médicos. Então, fica aqui uma fala dela, né, e que pena que ela não pôde participar, porque eu acho que seria um debate, assim, muito bacana, porque ela é uma pessoa onde está realmente, né, nesse contexto, inserido nesse contexto da mulher, né, nessa questão mais urbana dentro da cidade, e ela defende realmente os direitos e vai em busca desses direitos, né, para não só em virtude das mulheres, mas para toda a comunidade indígena. Bom, Maria Lídia, a gente manda um beijo para ti, e em outra oportunidade você estará conosco e será um imenso prazer. Bom, vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta vai para a Kelly. Quais políticas públicas seriam viáveis para ajudar as mulheres quilombolas? É uma pergunta bem interessante, porque isso que tu estava falando ainda agora tem muito a ver com o que eu estou passando no momento. Eu estou em São Luís, né? Desde que começou a pandemia, eu estou evitando ir no meu município, porque morfologicamente a minha família é toda grupo de risco. Nós temos tendência a anemia falciforme, diabetes, pressão alta. Eu já nasci cardíaca, então, para proteger a minha família, eu não estou tendo contato com a minha família. Minha avó faleceu e eu passei o luto praticamente sozinha. Minha avó faleceu em janeiro, e aí eu fui umas 2, 3 vezes na minha cidade muito rápido e passei por esse processo de luto, de tentar sobreviver nesse mundo caótico que é a capital sozinha para proteger a minha família. E finalmente, quando a gente consegue a vacina, eu vou ter que me deslocar mais de 10 horas de viagem e 1 hora até chegar na comunidade, um translado de mais ou menos 12 horas, correndo o risco de me contaminar no translado e contaminar a minha família. E são dilemas muito grandes, assim. Eu estou feliz porque eu vou ser vacinada, mas estou preocupada. E aí, numa capital como São Luís, metropolitana, que recebe várias pessoas de origem quilombola e indígena, não ter um centro específico para que a gente possa ser vacinado e ainda nos categorizar como se o fato de eu estar na cidade me torne menos quilombola, a gente teve que mudar uma relação para o governo com os nossos nomes, para que o governo considere a gente quilombola. E se por acaso alguém faltar, porque somos um povo muito grande, como é que fica? Então, e quando você fala essa pergunta sobre a questão das políticas que são viáveis, elas dialogam completamente com o território. Se a gente não conquistar o território, a gente não tem como ter escola, não tem como ter posto de saúde, não tem como ter estrada vicinal, porque muitos municípios e governos estaduais, eles colocam isso como empecilho. A comunidade não tem a titulação da terra, então é perigoso a gente fazer uma escola e um posto de saúde, porque a qualquer momento podem tomar, alguém pode dizer que é dono da comunidade. E a gente fica nesse dilema. Os processos de titulação de terra estão parados desde 2018. A gente tinha um espaço chamado Mesa Quilombola do INCRA, onde a gente debatia sobre a situação das nossas comunidades, inclusive sobre as ameaças que a gente sofria, sobre violência contra a mulher, e desde 2018 que a gente não tem essa mesa. Então, muita coisa está acontecendo, não está sendo publicizada, e a gente está à mercê, infelizmente. E aí eu vou só destacar 3 quadros primordiais para a gente falar de política pública. Tudo
superpassa pela educação. A gente tem que contribuir para a formação das nossas mulheres, que muitas delas são semi-analfabetas, analfabetas, não chegaram a concluir nem o ensino médio. Eu sou uma exceção na minha comunidade, porque eu consegui fazer o ensino superior, tá no mestrado, mas eu não quero ser a única, eu quero que outras mulheres tenham a mesma possibilidade que eu. Geração de renda. Quando a gente fala de autonomia, de empoderamento, isso não está dissociado com geração de renda. A gente tem que dar com que as nossas mulheres quilombolas tenham um curso de capacitação, tenham como escoar a produção. Lá na minha comunidade a gente produz doces artesanais, mas a gente não consegue levar para vender na cidade, pela falta de estrutura, pela falta de estrada. Então, geração de renda também é uma forma de garantir essa autonomia. Saúde, incentivar que a gente tenha técnicos de saúde, de enfermagem quilombolas, que a gente tenha agentes de saúde quilombolas, que as universidades que tenham cursos da área da saúde, próximas às localidades quilombolas, tenham estágios supervisionados dos seus alunos dentro das comunidades, porque é uma outra vivência. Eu tenho certeza que esses profissionais vão ter um olhar bem mais humanizado se eles tiverem esse contato prévio conosco. Então, se tiver essa possibilidade de haver estágios supervisionados dentro das comunidades, eu acredito que a gente poderia ter atendimento melhor na cidade. E assim, parece que são ações orquestradas em várias partes do Brasil. Quando você fala com uma liderança quilombola, é quase sempre a mesma narrativa. É problema de invasão de terra, é problema com a Vale, é lá em Alcântara. E são narrativas muito comuns. Então, assim, eu acredito que outra questão é a gente fazer um mapa estadual do que vem acontecendo nas comunidades quilombolas. E a partir daí, a sobre a violência contra a mulher, um recorte sobre os conflitos de terra, e a partir disso a gente fazer uma força-tarefa com várias instâncias, com a AD, com a Defensoria Pública, para que a gente, de fato, possa dar o mínimo de segurança para esses sujeitos, né? Que o livro didático mal fala sobre a gente. As pessoas falam muito de se aquilombar. Nós temos que nos aquilombar. Aquilombar exige, por exemplo, que uma jovem de 28 anos tenha que lutar o tempo todo pela minha vida e pela vida da minha família. Não é fácil, é muito doloroso você ter que se reafirmar o tempo todo para que a sociedade te veja. Muitas pessoas não precisam passar por isso. Eu queria ser uma jovem comum, eu queria botar minha cabeça no travesseiro e não ter preocupação. Mas eu tenho que me colocar enquanto ser político, porque se eu sucumbir, todos vão sucumbir junto comigo. Se eu tenho acesso à informação, se eu estou dentro da universidade, eu tenho que levantar essa bandeira. E essa bandeira não tem que só ser pela vacina ou pelo auxílio emergencial para quilombolas indígenas que o governo está enrolando a gente desde o ano passado. Tem que ser pela titulação de terra, tem que ser pela nossa formação, tem que ser pela nossa humanização, porque as pessoas tratam nós quilombolas como folclore, mas a gente existe e resiste para além de uma hashtag. Eu não quero ser só uma hashtag que o Ator Global coloca quando convém. Eu quero que as pessoas tenham aqueles que estão comigo. Gratidão pela sua fala, muito boa, parabéns. Vamos para a terceira pergunta. Tem terceira pergunta? Micael? Temos. Vai para a Ofélia. Ofélia, está aí? Está podendo responder? Oi. Ok. Como tem sido tratado pela assistência social o feminicídio para as famílias atingidas por tamanha violência? Ok. Então, durante todo Escutou? o tempo, nós sabemos que as mulheres... Oi? Não estamos te vendo. Então, todos... Não estamos te escutando. Oi, agora está dando para ouvir? Sim, estamos te escutando. A atuação do assistente social nessas questões de todas as agressões à mulher, porque elas começam, como eu falei há pouco, elas começam
muito sutil e discreta, velada, até chegar aqui, o que nós sabemos que o estado do Maranhão é o terceiro com o maior número de violência contra a mulher, com casos de feminicídio. Então, o que a assistente social, a atuação dela nesse contexto, é de fazer todo um apanhado de informação sobre essa família, sobre essa vítima. No caso, eu tenho duas pessoas de feminicídio, correto? Sim. Isso, não aparece aqui para mim. Então, essa família, ela tem um acolhimento com o psicólogo, com o terapeuta, com o assistente social. No caso dessa família ter crianças muito pequenas, eles são encaminhados para os setores mais responsáveis, que tem a pediatra, o psicólogo infantil, faz todo o acompanhamento, vai até a escola, se necessário. Então, a família, quando procurada a assistência, ela tem toda a assistência, todo um aparato de ferramentas de acolhimento pelo assistente social, psicólogo e terapeuta. Espero ter respondido. Sim, sim. É porque as pessoas, elas ficam, né, sem saber o que fazer, na verdade, né? São coisas que a gente precisa estar debatendo mais, né, esclarecendo realmente qual o papel da assistência social realmente de fato, né? Porque é muito amplo e a gente não sabe exatamente, assim, eu estou falando como massa, né, como sociedade de massa, a competência mesmo para abarcar essas famílias, né, dentro da assistência social. E, na verdade, vocês atuam dessa forma, né, viabilizando cada caso para a devida não vou nem falar solução do problema, mas o melhor caminho para ser solucionado ou para ser apaziguado, né, porque é uma tamanha dor. Direcionando esse usuário para as redes competentes. Qual a especificidade de cada caso? Então, a criança, nós temos um direcionamento, o adulto também. Então, essa função, por exemplo, nessa situação hoje de pandemia, o assistente social, quando ele se depara com o paciente, estando na área hospitalar, quando ele perde o paciente, ele tem que ligar e notificar essa família. Ele não notifica pelo telefone, nenhuma rede rede social. Ele convoca esse familiar para ir para essa notícia. Então, aquele momento ali, ele é tão sentido para o que vai ouvir a notícia, quanto para quem está o interlocutor, está dando essa notícia. Então, naquele momento, dependendo da situação, da aceitação de como esse familiar vai receber essa notícia, você já faz ali um trabalho de escuta para direcionar esse familiar para um profissional que esteja mais dentro daquela especificidade. Sim. Ok. Que bom, né, que a gente pelo menos tem esse ponto de apoio. Agora, pegando esse gancho, uma pergunta minha. Nós temos uma demanda muito grande para poucos profissionais de assistência social que estão inseridos dentro dessas políticas públicas, né? Dentro desses órgãos públicos, digamos assim. E como é que vocês se organizam com relação a isso? Nossa, muito pertinente a tua pergunta, muito boa mesmo. Você observa um hospital, eu não vou colocar nem o nome de uma rede de hospital grande, mas que nós sabemos que tem hospitais aí que parecem, na verdade, condomínios, com alas imensas, e você tem um profissional da área de assistência social para uma demanda de um hospital praticamente inteiro. Se alguma colega tiver agora assistindo essa live, ela vai poder endossar e fazer algum comentário em relação a isso. É muito cansativo, porque cada caso é um caso. O profissional chega em casa praticamente esgotado, porque são várias situações em que, além de ele ter que dar aquelas notícias que não são nada legais, nada boas, ele passa por todo um processo que ele já sofre internamente. Como ele vai fazer aquilo? A carga horária bastante puxada e essa demanda, esse único profissional para um setor enorme. E ele é responsável por tudo, pela
acolhimento do próprio paciente, do familiar que veio de fora, aí hospitais de câncer, e o assistente social ele se vira da forma como ele pode. Porque são vários pedidos, até para esse paciente que ele não tem moradia na cidade, ele não tem nenhum parente, então cabe o assistente social encontrar um alojamento, uma casa de acolhimento, para colocar esse familiar, que ele geralmente não vem só, ele veio a mãe com filhos pequenos, tive um caso no hospital de Foz, da área de combate ao CA. Então, essa família, a criança ainda estava em fase de amamentação. Então, essa mãe, ela veio do interior com esses 2 filhos, um de 3 anos e um de 1 ano e meio. Então, tive que procurar com a mãe dela. Então, enquanto ela fazia todo o processo de químio, de rádio, tinha que ser encontrado um local acolhedor para esta mãe dela, com mais essas 2 crianças. Olha só a especificidade, como é sensível esse momento. E essa é a função do assistente social. Ele tem que ter a garantia dos teus direitos para que você se sinta acolhido e que você não se sinta em nenhum momento violado. A gente sabe que é bonito estar falando assim, mas nem sempre funciona por conta das políticas públicas, políticas sociais, que elas são muito deficientes. Entendi. E é bom que a gente valorize, né, esses profissionais, porque realmente a gente precisa, né? Os índices estão muito altos de violência. Bom, temos mais uma pergunta, Micael? Para a gente ir para a parte final já da live? Pergunta 4. Dentro do contexto palestino, o que a base diplomática tem intervido sobre articulações de enfrentamento destas violências para a MUNA? Tá certo. Mais uma vez, agradeço a pergunta. E aí eu vou abordá-la desde a perspectiva do cenário que, infelizmente, prevalece no espaço diplomático no que concerne o posicionamento do governo brasileiro em relação à questão da violência maior nossa, que é a violência da ocupação e da colonialidade. Para isso, eu vou citar um recente artigo do jornalista Jamil Chadi, no UOL, né, na página dele, ele é bem conhecido, a data é de 25/3, e ele fala sobre o título da matéria dele, e é o seguinte: por base evangélica, Itamaraty radicaliza apoio aos israelenses na ONU. Isso, para nós, é muito, é de grande prejuízo, porque Brasil tipicamente votava ou a favor, na grande maioria das vezes, ou então ficava no voto de abstenção. No entanto, ele nos fala que desde a posse do Jair Bolsonaro, em 2019, algumas mudanças foram registradas no padrão, e isso significa que os votos, de forma inédita, têm sido favoráveis a Israel, né, de forma muito, como eu estava dizendo, prejudicial para nós. Então, isso significa, por exemplo, quebrar a tradição já existente em relação ao apoio, mas também no que concerne ajuda humanitária, direitos humanos. Então, ele fala sobre, por exemplo, uma delegação que esteve recentemente, no início dizia-se na busca de da vacina, a tal vacina da Covid, mas depois ficou conhecido que, na verdade, era uma iniciativa de grupos evangélicos que cobravam do governo ações em apoio a Israel, e a mudança de postura ocorre depois dessa delegação
que visitou Israel agora. Na agenda era a aproximação entre os dois países, né, na questão da Covid, pelo menos abertamente, mas também uma coordenação ainda maior na votação nos organismos internacionais e, em particular, no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Isso nos preocupa muito, porque, como eu estava dizendo, a maior violência que a população palestina, inclusive as mulheres, vivem, é a violência do colonialismo. Não tem como discutir isso. Como eu disse no início, não é que não exista violência no bojo da sociedade por um sistema patriarcal, sim, mas a maior violência é pela colonialidade, pela ocupação por um sistema, um regime de apartheid israelense, claramente, que impacta diretamente as mulheres e toda a sociedade. E para nós, na esfera diplomática, a gente não vai, vamos dizer assim, desanimar. Queremos o Brasil ao nosso lado, queremos a volta à política e à votação muito importante de um país do peso do Brasil. Então, isso que a gente está vendo tem que ser contrariado, assim, tem que ter posicionamento contrário a ele, a mobilização, quer seja nos grupos, nos partidos políticos, abertamente questionando essa postura inédita e totalmente incompatível com a história do Brasil, né, que sempre nos apoiou e sempre esteve ao lado de direitos humanos internacionais. Bacana, obrigada, viu, pela sua resposta. Micaela, a gente tem mais perguntas? Eu acho que não, né? Você tinha reservado 5, mais uma seria para Maria Lídia, que não pôde participar. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Então, a gente vai para as considerações finais. Nessas considerações finais, cada uma vai poder dar uma resumida aí no que ficou faltando ou que pode ser acrescentado em 2 minutos, tá, de fala. Vamos começar com Muna Mohamed, para a gente iniciar os trabalhos com as considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu quero agradecer novamente essa plataforma. A Aliança Palestina Maranhão aquece meu coração, né? Depois desse relato que eu fiz do posicionamento nada afortunado, né, do governo do Brasil, mas a gente, nesse percurso nosso de palestinos e palestinas na luta para a nossa autodeterminação, compreendemos e sabemos que os movimentos sociais são nossos maiores aliados. Então, essa plataforma é uma aproximação e na sua especificidade, quando fala da questão da violência contra a mulher, a mim me alegra, me anima e me incentiva a gente continuar esse percurso, né? Agora a gente se conhece, a gente ouviu nossas questões, na verdade tivemos uma conversa anterior que foi muito rica, muito importante, mas eu saio daqui com expectativa de podermos dar continuidade, com gratidão muito grande por essa solidariedade desse movimento de Aliança Palestina Maranhão, que muito me orgulha e certamente estou disponível para qualquer possibilidade da gente fortalecer nossos laços e conversar mais e trazer nossas questões ainda mais em prol da mulher, uma mulher digna, numa vida digna, com autonomia, com possibilidade de escolhas e que seja capaz, como Kelly estava dizendo, todo mundo aqui falou, mas eu achei a sua fala, Kelly, tão belíssima, né, dela poder exercer a manifestação da sua identidade em qualquer contexto, né? Então, não só porque ela está no contexto urbano, ela deixa de ser quilombola, né? Tem visões, e a Maria Lídia também falou sobre essas questões. Então, por uma vida digna da mulher, para ela ter a autonomia e uma vida participativa da melhor forma, no mundo todo. É isso.
Que bacana. Você gostaria de deixar alguma rede social sua, algum contato, alguma coisa, caso alguém queira? Não tenho rede social especificamente, mas a Tá. gente tem várias entidades. Eu acho que a Aliança já tem a FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina, deve ter Ibraspal, que é o Instituto Brasil Palestina, e temos Sanaúd. Nossa, só agora você me perguntou, lembrei desses três. Sanaúd, que é da juventude. Então, nosso colega poderia nos ajudar a lançar, de repente, na, na Uma página, né, inscrição. da Aliança, essas três entidades. Deve ter outras também, com certeza tem, mas essas três são muito importantes. Muito obrigada. Qual o seu Amei esse departamento aí encontro. na UNB? O meu departamento é Saúde Coletiva, Universidade de Brasília. A gente aborda, eu pessoalmente, por exemplo, trago essa questão da Palestina através de um curso de extensão que eu estou fazendo junto com meu querido colega Fábio Saad, que é professor da Universidade de Maranhão, mas de um campus no interior, esqueci o nome. E a gente está fazendo esse curso. G. Anderson também está totalmente por dentro desse curso de extensão. Temos quase 100 pessoas matriculadas, e esse curso chama-se Direitos Humanos, então a questão da Palestina, colonialidade, direitos humanos e identidade. E aí a gente promove uma discussão aprofundada, recebemos convidados e convidadas. A penúltima aula, o encontro, tivemos a Braulina, que é uma liderança indígena, e tivemos também o Cunha, que é do movimento negro, que foi do movimento negro unificado, e trouxeram para a gente. Então, eu acredito que a gente tem que intensificar esse diálogo a partir da visão da colonialidade e a partir de uma visão dos aspectos e das camadas onde temos muito a conversar aqui no Brasil, no contexto do Brasil, dialogando, trazendo também a realidade na Palestina sob ocupação, e que, oxalá, será livre em breve. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, uma simpatia. Que bom tê-la aqui conosco e que bom que a internet aproxima a gente, né? Lugares tão distantes, e a gente consegue poder estar levando assim mais informações, né? E de forma tão concreta, tão bacana. Obrigada pela sua simpatia. Bom, Ofélia, você poderia fazer as considerações finais? Temos 2 minutos de fala. Ok, obrigada. Então, o uso da linguagem, só trazendo para mais um lembrete para as mulheres ficarem bastante atentas dessa forma de manipulação, que inicia com o uso da linguagem de sentimentos. Então, você vai observando muito atentamente, essa é uma chamada para você ficar atento. E ela vai percebendo ali, não vai naturalizando, não vai deixando de disperso, vai deixando passar. Ela tenta, vai observando os detalhes, vai observando que tem alguma coisa naquele contexto familiar, ou mesmo no ambiente de trabalho, seja a direção no seu setor de trabalho, seja no seu vizinho, seja na sua casa, seja com um parente, seja com seu esposo, seu ex-marido. Então, fica atento sempre aos pequenos e mínimos detalhes. E entender que o assistente social ele tem um poder de atuação muito forte. Basta que a pessoa procure, porque ele terá atendimento, independente de estar vinculado a qualquer serviço como o SUS, que é um dos melhores que a gente tem que parabenizar o SUS, sempre. Então, procura assistente social, conversa, entre em contato através de uma rede social, através de um telefone, ele disponibilizar, mas fala com ele, te liberta um pouco, porque ele vai ter um olhar muito mais atento,
e sem o teu sentimento. Ele vai olhar pelo olhar profissional e ele vai te direcionar para um especialista em uma situação que naquele momento parece para você incapaz de se resolver. Mas é possível resolver, não. Se resolve todas. A única que fica mais difícil seria situações de saúde, mas a psicológica, a emocional, a gente organiza. Então, foi muito bacana. Bom estar aqui com vocês, todas. Lídia, meu beijo carinhoso. Espero que na próxima você esteja aqui. Ayla, você é uma menina linda, maravilhosa. Obrigada pela tua atenção. Mona, sem palavras para falar de você. Kelly, tudo que você falou foi muito pertinente, muito importante. Admiração. Grata por suas palavras, ótima reflexão, e foi ótimo te tê-la aqui, foram informações importantíssimas, né, e a gente sabe da importância, né, de um assistente social, e que vocês consigam cada vez mais espaço também, né, para que outros profissionais possam também atuar de forma contundente, né, de forma realmente intensa, e de forma a solucionar, né, pelo menos abrandar, de repente, grandes problemas que a gente tem, principalmente nessa questão da violência. Obrigada. Kelly, nós temos 2 minutos para considerações finais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, assim, porque por mais que nós estejamos em contextos diferentes, a resistência, ela nos unifica. A ideia de um lar nos unifica. Minha família teve que sair da comunidade na década de 70 em busca de uma melhor educação e por causa dos fazendeiros. E em 2005 a gente descobriu que se enquadrava como quilombola. Então, assim, imagina o recorte temporal. Uma boa parte da minha vida, a minha identidade, ela foi apagada pela colonialidade. O quanto isso é perverso. Alguém escreveu uma outra escrita sobre o meu corpo e me pediu de ter uma trajetória com a minha família. E desde os 12 anos que eu estou nessa luta, porque eu abri o livro didático, eu não sabia de onde a gente tinha vindo. E é tão ruim saber de onde você viu, porque você sabe que não tem um lar, que não tem um porto. E desde os 12 anos que eu tenho essa militância. Eu entrei na universidade para falar sobre a minha comunidade, contar a nossa história, fazer com que as pessoas soubessem que existe uma comunidade quilombola em Grajaú, que para além das violências, nós somos também resistências. E é mais ou menos essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu me sinto privilegiada porque eu tive acesso à educação, eu lia bastante, eu sempre fui muito de escrever, mas eu não quero ser a única. Eu quero que outras peles se aflorem no mundo e que vocês também inspirem outras mulheres, porque, querendo ou não, quando a gente fala de violência, isso aciona vários gatilhos. Eu lembro de várias violências que eu sofri durante toda a minha vida por ser uma mulher negra, por ser uma mulher jovem, violências que eu sofro até hoje. Mas quando eu lembro que eu tenho um lar, que eu tenho uma comunidade que me espera e que me respeita, isso para mim vale mais do que qualquer estereótipo que a sociedade pode levantar contra mim. Porque eles nos colocam como caixinhas e eles nos colocam como inimigas. Porque nós somos tudo que a sociedade patriarcal, machista, misógina sempre quis negar. Nós somos as flores, nós somos a resistência e nós somos a liberdade. Queria parabenizar a Ayla pela mediação, foi brilhante. Eu acho que num momento como esse que a gente está vivendo no nosso país, e a gente pega tantos depoimentos importantes, a gente se percebe enquanto parte de um projeto maior. E nesse projeto de sociedade eu quero caminhar junto com vocês, com cada uma que está aqui na live, que construiu isso aqui com a gente, com os meninos que nos ajudaram, porque eu acredito que as nossas bandeiras se unificam pela resistência e pelas histórias bonitas que a gente construiu antes e durante e depois do dia de hoje. Muito obrigada pela sua fala, foi ótima, tá? Sua participação com a gente. Eu me sinto lisonjeada de estar, assim, podendo mediar assuntos tão importantes e com mulheres tão empoderadas como vocês. Assim, eu me sinto, com certeza, muito mais
com vontade de querer fazer mais pelo ser mulher, independente de onde estejamos, sabe? Porque essa resistência, ela realmente, ela é muito forte, né? Então, a gente precisa realmente buscar meios, se não tem o caminho, a gente faz, a gente busca esse caminho para que as coisas aconteçam. E vocês são prova disso, e infelizmente Maria Lídia não pôde estar conosco, seria uma ótima participação também, mas em um outro momento ela estará, e a gente volta aí a abordar vários temas, né, referentes a essas questões. Bom, eu quero terminar a live falando sobre uma carta de princípios que a Aliança Palestina Maranhão está construindo, né? É uma carta que ela está em construção, junto com diversas outras lutas, e é por isso que a gente fez essa live, para a gente poder tratar, né, de várias comunidades, e o quanto que várias coisas nos unem, né, nos unificam em sentido, em prol da causa, né, dessa luta realmente, né, por visibilidade e direitos, né, direitos, conquistar mais direitos e fazer com que a coisa realmente aconteça. Vou ler aqui um pouquinho da carta, que ela ainda está em construção, tá? Preâmbulo. A Aliança Palestina Maranhão nasce de uma necessidade humanista e do dever moral de combater a violação dos direitos humanos onde ocorra. É parte de uma visão internacionalista de mundo onde as garantias básicas do ser humano sejam respeitadas, bem como sejam denunciadas e punidas todos os descumprimentos que a elas infligidas. Com base nessas premissas, e considerando que o Brasil é regido em suas relações internacionais pela observância dos direitos humanos, artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, sobretudo como signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tendo como fulcro o Programa Nacional de Direitos Humanos de 2002, que estipula os deveres do Estado brasileiro, entre eles a formulação e execução de políticas públicas, implementação de ações, bem como a difusão do conceito na sociedade civil organizada, sempre em busca de soluções, primando pelo diálogo e conscientização em torno da temática, bem como a urgência em salientar que as relações externas do Brasil não podem se estabelecer com nações fascistas e que descumprem os direitos humanos. Os idealizadores, representantes de entidades civis, movimentos sociais e particulares, celebraram a criação da Aliança Palestina Maranhão. A sua missão: promover os direitos humanos do povo palestino em nossa sociedade, hasteando a causa palestina ao bojo das mais diversas causas pelas quais também lutamos, os direitos do povo preto e quilombola, das populações periféricas e em estado de vulnerabilidade social, os direitos dos povos indígenas e tradicionais às suas terras, bem como o reconhecimento da população indígena no contexto urbano, os direitos da mulher, sua emancipação social e política, buscando o diálogo com todos em prol da igualdade, liberdade e fraternidade, sororidade, nos mais diversos contextos, onde haja mister unir forças pelo respeito aos direitos humanos e justiçamento social. Seus compromissos são: a Aliança Palestina Maranhão compromete-se a desenvolver atividades à promoção dos direitos humanos do povo palestino, interligando sua questão às mais variadas formas de luta contra o colonialismo e imperialismo, no que atuará nas seguintes linhas: a desenvolver eventos educacionais, culturais, literários, mesas redondas, seminários e demais ações de conscientização sobre a decolonialidade nas vertentes indígenas, palestina e quilombola. B, combater o racismo, a arafobia, antissemitismo, islamofobia, bem como todas as formas de preconceito étnico e intolerância religiosa. C, denunciar o sionismo
enquanto ideologia política colonial e supremacista que, em solo palestino, promove as mais variadas formas de segregação contra a população nativa árabe palestina, rouba suas terras, viola os direitos humanos de idosos, mulheres e crianças, bem como discrimina a população palestina à condição subhumanas, impedindo o retorno dos diasporados, o acesso à água potável, bem como usando o povo palestino como cobaias de suas armas e tecnologia bélica financiada pelo Ocidente, configurando assim seus sucessivos crimes de guerra e contra a humanidade já denunciados em várias resoluções da ONU e Tribunal Penal Internacional mais recentemente. D. Realizar parcerias entre entidades civis, associações, universidades e demais instituições para divulgação, estudo e pesquisa sobre as questões raciais, bem como abranger o conhecimento sobre as realidades nacionais e internacionais de colonialidade, estudo e ensino sobre a cultura, língua, história e costumes dos povos vitimados pelo apagamento, limpeza étnica e diasporados, sejam eles indígenas, palestinos, pretos, quilombolas e demais classes desfavorecidas, seja por sua cor, raça, nacionalidade, orientação sexual ou gênero. Assim, assina a Aliança Palestina Maranhão, que está promovendo essa live de hoje, juntamente com o apoio da resistência do PSOL. E assim, eu finalizo essa live de hoje, né, parabenizando a todas as participantes e também a todos os que estão nos assistindo e puderam absorver um pouco mais, né, sobre assuntos tão importantes, diversos e mais que estão no nosso contexto diário de vida. Então, que a gente possa refletir e também buscar políticas públicas para que a gente conquiste cada vez mais os nossos direitos. Obrigada, até a próxima.